Boa noite. Quero agradecer, em nome do Valdir, da diretoria da casa, pelo convite, que só nos honra. E eu acho muito bom isso, que haja esse intercâmbio, não é? Que eu faço parte de um grupo espírita aqui de Araçatuba, grupo espírita da Fraternidade, e eu acho muito bom que haja entre as casas esse intercâmbio. Então quero deixar isso aqui colocado e pedir a todos que com as suas boas vibrações possam emitir para mim esses bons pensamentos, me auxiliando a deixar da maneira mais clara os ensinamentos da doutrina espírita. Nesse instante, nós iniciamos aqui então uma das atividades da casa, que é o momento que ela se transforma em uma escola. Daqui a pouco, no passe, pode ser considerada um hospital, mas agora ela é uma escola de aprendizado para a nossa alma imortal. E é muito oportuno que na noite de hoje nós estaremos falando sobre a reencarnação e a desencarnação. São os extremos da vida física. Claro que todas as abordagens que eu procurarei fazer aqui estão relacionadas às realidades que nós, através das obras básicas de Allan Kardec, e principalmente também das obras de Francisco Cândido Xavier, nos são possíveis de entender. O universo é muito amplo, o assunto é vasto, e é um assunto que, por enquanto, segundo os próprios espíritos da codificação, o que nós temos à disposição é, por enquanto, suficiente, e o qual ainda nem conseguimos muito bem, de uma forma profunda, entender. Por isso é importante que nós falemos desse tema. Por que estudá-lo? Reencarnação e desencarnação. Hoje, numa reunião pública na casa espírita, talvez fosse melhor que nós falássemos aqui sobre o perdão, a caridade, a necessidade do amor, a família, que são assuntos também muito importantes. Mas nós precisamos também, nas reuniões públicas, muito mais nas reuniões de estudo de uma casa espírita, falar desses assuntos, porque esses temas, ao conhecê-los e divulgá-los, nós vamos moralizando o conceito que temos deles. Porque todo espírita sabe muito bem o que significa reencarnar, que é tornar o espírito a uma vida física, revestir-se de um novo corpo, assim como a desencarnação é deixá-lo para uma outra esfera, deixar os seus revestimentos corpóreos, seja ele o corpo físico, onde aqui na Terra nós conhecemos como o fenômeno da morte, seja nas esferas ditas espirituais, onde os espíritos desencarnados também necessitam de passar por este fenômeno da perda de corpos,
para que ele possa reentrar numa nova dimensão. E moralizar esses conhecimentos é trazer a eles reencarnação e desencarnação, os ensinamentos morais de Jesus. Porque sem os ensinamentos morais de Jesus, se nós relegarmos a segundo plano, passará tanto a reencarnação como a desencarnação a ser somente um vai e vem, sem maior e profunda finalidade. Entenderam? Este conhecimento renova a paisagem da vida na Terra, porque traz para o ser esperança, ajuda-lhe a sustentar a fé. Embora não é a reencarnação em si, mas o conhecimento de que na reencarnação reside o mais amplo alicerce da justiça divina, a nossa fé tende a ser mais fortalecida. E uma pessoa com fé renovada renova a paisagem da vida da terra. E é também com esses conhecimentos, não só da reencarnação, mas quando da partida da terra para um outro plano, onde nós sabemos que lá também a vida continua, vamos nos armar para lutar contra as nossas inferioridades. Porque se eu lhe disser que ao desencarnar, ao morrer, é praticamente isso aqui, ó. Houve profunda modificação? É como se eu saísse de cena. Quase como vamos encontrar nos Mensageiros de André Luiz, uma questão de invisibilidade. Entendeu o que eu disse? A pessoa que morreu ficou ausente, entre aspas. E às vezes ela está mais junta do que quando estava viva, na terra. Entendeu? E também fornece remédio eficiente e salutar, porque sabendo que a vida continua, a vida é um contínuo, onde nós temos choques biológicos. Esses choques biológicos, pode-se dizer que depois da invenção da própria vida, que Deus deu à criatura, não vou dizer a morte, a palavra morte, mas vou dizer o choque biológico da partida, é a sua segunda maior desenvolvimento. Quanta vez nós não vamos ver na morte, não só a renovação do espírito que parte, mas daqueles que ficam, chorosos, saudosos, porém com a fé, sabendo que o espírito continua. Que ele aqui na terra fez planos. Você faz planos? Quais são seus planos aqui na terra? Se eu chamar alguém aqui, vão dizer os seus planos, não é? Quero construir uma casa, eu quero abrir uma empresa, eu quero formar uma família, fazer um concurso, entrar na faculdade, ser um jogador de futebol de sucesso. E quais são os seus planos se amanhã, como está na parábola, você fosse chamado por Deus? Que planos você tem para a vida espiritual? Não é?
sem nenhum pensamento mórbido. Porque se nós sabemos, através das várias obras de Kardec e das explicativas de Chico Xavier, através da obra Coleção da Vida Espiritual de André Luiz, lá você vai saber que nas cidades espirituais você pode fazer uma universidade, você pode se candidatar a um cargo público, depois de morto, mas você não está morto, você só perdeu o corpo físico, que vai se renovar, não é? Lavoisier quase acertou quando disse que na natureza nada se cria, não é? Nada se perde, tudo se transforma. Ele só errou porque se cria, Deus cria. Então, vejamos, imaginemos dentro dos fluidos carnais, agora, como estamos aqui encarnados, e se deles nos libertássemos pelo fenômeno da desencarnação, pode se tornar, se não houver o componente moralizador, um vai e vem vicioso, que é como muitas crenças no Oriente, que são adeptas há muitos milênios da reencarnação, mas não moralizam. Eles acreditam que mesmo com a reencarnação, quem é pária, quem é povão, sempre reencarnará pária, sempre reencarnará povão. Não há mudança de classes, falta o conhecimento para essas teorias que são milenares, não é? Até que, após existências numerosas, vamos tomando conhecimento de nós próprios. Se alguém aqui já leu alguma coisa na doutrina espírita sobre a situação de muitos espíritos que deixam o corpo pela morte, pela desencarnação, e num breve tempo reencarnam. Isso é fato, isso acontece. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que da população da Terra, 3/4 partes, vou transformar isso em porcentagem, 75%. É pouco ou é muito? É muito para o que eu vou dizer agora. 75% da população que desencarna não almeja se distanciar de onde está. Ou seja, quem desencarna em Araçatuba vai ficar por aqui mesmo. 10 que desencarnaram hoje, 7 vão ficar por aqui. É uma figura, óbvio. 3 vão conseguir avançar. O que é isso? Por que esse fenômeno? Porque nós, que somos privilegiados pela doutrina, falamos sobre a vida espiritual. Estamos nos habituando a conhecer isso. E hoje estamos falando sobre este fenômeno, particularmente a desencarnação, um deles. E vamos aprofundar um pouquinho daqui a pouco. Querendo nos dizer que nós precisamos ouvir, conhecer, arquivar, rememorar, pisotear no estudo, discutir, para que nós fiquemos familiarizados com a questão, a ponto de quando realizarmos o nosso momento, nós temos consciência. Ô Robson, então o que você está querendo dizer? Que esses 75%, qual é o motivo? Não sabem.
não creem na reencarnação. Não imaginam a dinâmica. E além disso, aprendem respeitosamente outros irmãos de outras crenças que quando desencarnam devem dormir até o momento de serem acordados na ressurreição, no juízo final. Por isso André Luiz vai dizer no livro Os Mensageiros, no capítulo Os que dormem, ele explica, ele mostra um local onde espíritos desencarnados que estão dormindo há dezenas de anos, porque cristalizaram na mente este conceito. E embora a desencarnação e a reencarnação sejam esses choques biológicos, estão relacionados a aspectos orgânicos, mas a essência é espiritual. A mente do espírito, que quase se confunde com ele, mas não. A mente do espírito exerce significativa influência. Daí a importância de conhecermos e mais, vivermos de acordo com esse conhecimento. Eu acho interessante, embora respeito, obviamente, espírita que tem medo da morte. Aqui eu sei que ninguém tem. Aqui todo mundo, nós somos mais evoluídos do que os outros lá fora. Ninguém aqui tem medo da morte. Será que não seria medo da consciência? Porque nós não devemos temer a morte, mas devemos ter medo do que nós somos capazes de fazer errado, porque se considerássemos, talvez é por isso que muita gente gosta de entorpecer a consciência, porque se fizesse um exame refletido, saberia que a consciência ia reprová-lo. Não faça isso não, tá certo não. Então talvez a gente devesse temer sim a consciência, mas a morte não. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, que no meu entender, ele é, para aqueles que o leem, a obra de André Luiz em Chico Xavier, ele é o explicador de Allan Kardec. Ele traz os casos que exemplificam a teoria, embora nas revistas espíritas nós temos muitos casos que Kardec traz, mas nas obras de André Luiz, é como você estudar Allan Kardec, você vê a teoria, o que já é muito importante, mas André Luiz traz os casos vivos, que muitas vezes acontece dentro do nosso lar, não é? Então nesse livro ele vai dizer que quando a gente reencarna, ou seja, vamos nascer, olha lá o bebezinho ali, ó, né? Tem quanto tempo? 5 meses, não é? Você já leu o livro do Pedro Bonilha? Quem é seu filho? Leia, procure adquirir. Quem é seu filho? Não é? O espírita fazer essa reflexão. Ele traz lá, é um livrinho fininho, assim, você lê numa noite. Quem é seu filho? Não é? É tão meigo ver aquela criatura ali, e daqui a pouco está um homão. É menino? Está um homão, desbravando. Então, vamos lá. Quando reencarna essa personalidade, ele vai continuar aqui, aprendendo um estágio educativo. Quisera que para nós fosse a terra
na essência, uma escola, não um hospital. Porque para muitos chegam aqui quebrados, né? Ou se quebram, física e moralmente. Se quebram, se vendem, se destroçam. E chegam assim na pátria espiritual. Então, nesse estágio educativo que deve ser a Terra, ele soma o que ele já tem às experiências da vida espiritual, que de onde ele acabou de vir, não é? Ele acabou de vir do mundo espiritual. O que ele andava fazendo por lá? Ou vocês acham que o espírito fica, que nem um Gasparzinho, flutuando no ar, até chegar a hora dele? Aqui alguém fica flutuando? Não. Saindo daqui, muitos vão trabalhar, outros vão tomar uma refeição, vão voltar para casa, vão encontrar familiar, vão viajar. O espírito é assim. Então os espíritos têm experiências que podem ser valiosas para que ele traga, somada às que ele já tinha antes. A própria reencarnação, o processo da reencarnação, que varia de muitos espíritos, e as palavras, os sentimentos e atitudes cultivados na reencarnação. Mas quando também o espírito parte, que é o outro extremo, da mesma forma, continua no além-túmulo, o estágio educativo, somando consigo o que ele fez aqui. Não é? Estou vendo aqui, ó, mais ou menos, tem uma plateia de jovens, né? 99% aqui são jovens, quase jovens, né? Adolescentes, jovens. Muitos já estão querendo dobrar o cabo da Boa Esperança na vida física. É possível fazer algo mais na vida? O que você tem de projeto? Vamos supor que a gente soubesse, eu tenho 58 anos, eu soubesse que eu vou desencarnar daqui a 30 anos, tivesse uma definição, eu ia me programar ainda mais. O que eu posso fazer em 30 anos para amealhar recursos? Não é? Uma pessoa de idade fala, eu quero fazer um curso de pedagogia. Que? Você está velho para fazer pedagogia? Eu quero aprender uma língua, que hoje está em alta, contra o Alzheimer. Dar estímulo e desafios ao cérebro. Não é? Então as experiências da vida carnal, lembra que eu falei que o conhecimento da reencarnação provoca um processo renovador na criatura? A pessoa com 95 anos quer produzir, porque ela sabe que na hora que ela desencarnar, é o pulinho para o lado. E aí vão cutucar ela aqui, ó. Vamos trabalhar? Opa! Se Deus quiser. Vamos trabalhar. Vamos estudar. Duro se a gente estiver no meio do pântano, né? E tiver que ser resgatado depois de 50, 60 anos de sofrimento. Dá tempo. Renovação. Não é? O processo da desencarnação. Agora há pouco eu falei. Para nós a desencarnação está muito perto do outro. Para nós não é uma coisa provável ser semana que vem, mas para o outro, de repente você encontra um amigo e o fulano faleceu. Não fala, tive com ele semana passada. Rapaz, ele tem a minha idade, faleceu. Deu um... morreu. Você acha
que tem muito assim de ruim nessa reflexão? Ai, que mórbido! Tem muita morbidade nessa reflexão? Você não gosta de planejar a tua vida aqui, como eu disse há pouco? De vez em quando planeja a vida espiritual. Eu vou dizer, eu quero fazer medicina no mundo espiritual, porque aqui eu fiz odontologia, dei aula na faculdade, atendo consultório, crianças, sou dentista de criança, mas eu quero fazer medicina, e quero fazer psiquiatria, e quero fazer no mundo espiritual, quero aprender lá. Provavelmente depois eu reencarno e vou ser médico. Mas se não for também tá bom. Mas eu quero. Porque eu estudo e eu gosto desta área. E da própria metamorfose que nós, a maioria de nós, experimentamos. Vocês já ouviram falar no perispírito, sim ou não? O perispírito é o corpo espiritual, o Ka dos egípcios, o modelo biológico de Hernani Guimarães Andrade. É um corpo que sobrevive aqui à desencarnação. Esta matéria se desintegra, mas o espírito segue com o perispírito. Entretanto, no fenômeno da morte, praticamente todos nós aqui vamos passar por algumas metamorfoses, modificações no perispírito. Isso está em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Principalmente na área sexual, se houve sublimação aqui na Terra, e nos centros gástricos. Vocês imaginam por quê? Você acha que você vai comer churrasco do lado de lá? Uma boa de uma feijoada com a caipirinha antes, depois um engove, e dormir das 2 às 5, no sábado à tarde. Você desencarnou, o seu estômago grosseiro está no caixão, o seu alimento será outro, então você precisa passar por modificações. Isso é uma experiência importante para o espírito, que se soma, que acresce, não é? Precisamos conhecer isso. Então, como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, concorda com essa frase? A pessoa desencarnou aqui, mas do lado de lá ela, feliz daquele que vai ser recebido pelos amigos, não é? Quando você chega de uma viagem, você foi lá fazer um tour pela Europa, passou lá 60 dias, gastou 100 mil reais, dá, né? Passeou pela Europa, chega aqui, você vai lá, os seus amigos vão te receber no aeroporto, e você vai contar as novidades, eles te abraçam, saudosos, não é bom? Do que você chegar no aeroporto e tem ninguém para te receber, e ainda tem um lá que está vaiando, você, Então, quando a gente deixa o corpo, para o lado de lá um renascimento. Os que ficam aqui muitas vezes ficarão tristes, não é? Mas os que vão nos receber do lado de lá ficarão felizes. Vamos inverter o disco. A reencarnação é uma espécie de morte, de exílio, de prisão para o espírito. Então agora aqui a mamãe ficou feliz, o papai.
que nasceu o bebezinho maravilhoso que veio enriquecer a família. Mas esse espírito deixou elos no mundo espiritual. Deixou vinculações. Às vezes esse espírito que reencarnou deixou a esposa no mundo espiritual. A gente só não deixa aqui. Às vezes lá somos casados. Leia André Luiz, que você vai ver tudo isso, através de Chico Xavier. Às vezes esse espírito estava num empreendimento importante no mundo espiritual. Entretanto, ele teve que pausar para renascer na terra e cumprir com algo. For um espírito elevado, que pode auxiliar ao avanço da ciência na humanidade. Pausa-se o trabalho dele lá. Talvez outros podem continuar. Você está entendendo como é que nem um cordão umbilical? Reencarnação e desencarnação não são processos distintos, separados. É muito importante o ponto de vista de onde você vê. Está me entendendo? Quem não entender, no final, não sei se o Valdir aí permite, levante a mão e pode perguntar para mim. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu falo, não sei, boa pergunta. Mas se quiser, pode perguntar. O Valdir falou que 9 horas tem um intervalo, tem um lanche. Depois a gente volta até umas 10h30, tá? Nesse livro Missionários da Luz, também de André Luiz, é da série lá, Coleção da Vida Espiritual. É muito conhecido o caso da reencarnação de um espírito. Ele trata no capítulo 13, capítulo 12 também, mas a reencarnação é no capítulo 13. E o que eu trago é uma pergunta que ele fez, para dar a dimensão do assunto que nós estamos falando. Porque nesse livro, o André Luiz, que é um espírito que está acompanhando, ele está aprendendo como se fosse um estagiário que vai num hospital, um médico. Aliás, ele fora médico aqui na Terra, encarnado. Então ele está lá acompanhando. E os espíritos tutores, no caso aqui Alexandre, está apresentando para ele um processo de uma reencarnação um tanto dificultosa por algumas questões que vocês vão conhecer nos livros. E quando ele vê tudo aquilo, porque está existindo para que aquele espírito reencarne, um processo de planejamento. Os espíritos desencarnados, encarregados de tal tarefa, estão trabalhando, influenciando aqui, acolá, influenciando pessoas encarnadas, desencarnados, para que a tarefa da reencarnação seja exitosa, como seria bom que sempre fosse. Então, mediante isso, neste contexto, André Luiz faz essa pergunta. Alexandre, ele fala, o que nós estamos vendo aqui, eu estou presenciando com este irmão que está recebendo toda essa preparação, é geral para todos os casos? O que vocês acham? Reflete aí. Isso que acontece aqui, todo mundo que está aqui nessa sala recebeu esse acompanhamento, esse planejamento. A resposta veio: de modo algum. De modo algum. Os processos de reencarnação, quanto os da morte física, da desencarnação, diferem, olha essa palavra, ao infinito
diferem. De modo que nós acreditamos que não existam duas reencarnações no planeta Terra, com 8 bilhões de pessoas, 2 processos iguais. Assim como também o fenômeno da saída, do retorno à pátria espiritual, não há 2 iguais. Lembra que eu falei que, embora sejam fenômenos biológicos, regidos por leis orgânicas, estes fenômenos têm a ascendência da mente. E a mente varia com a evolução do espírito ao infinito. Está entendido isso? Muito bem. Então a reencarnação é um processo em que o corpo físico vai se unir ao espírito através do perispírito, já abordamos isso. É uma imantação, não é? Como que se o perispírito, a palavra imantação dá a ideia de um imã, né? Atraindo e fazendo com que o corpo físico se forme. E vamos encontrar no livro dos Espíritos, nessa questão, qual o fim? O que Deus, o que os espíritos superiores almejam com a reencarnação? Expiação, melhoramento, progresso da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É uma pergunta importante, porque eu posso deduzir o seguinte dessa pergunta. Vê se você concorda comigo. Sem isso o quê? Sem a reencarnação, né? Sem a reencarnação, onde a justiça? Então a minha pergunta é: e quem não acredita na reencarnação? Entenderá de forma plena e consoladora a justiça de Deus? Entenderam a pergunta ou não? Muitos irmãos não acreditam na reencarnação. Vá de retro, não é? Não quer nem conversar mais com você, porque você foi falar de tal de reencarnação, isso daí é loucura. Os companheiros de outras crenças, que nós também respeitamos, porque já andamos por lá, não é assim? Talvez não agora. Até os 18 anos eu fui católico. Depois que me tornei espírita, há 40 anos. Então já andamos por lá. Mas eles não acreditam em reencarnação. Então o espírito que respondeu a Kardec diz: sem a reencarnação não há justiça, não se explica, não há aspecto consolador de você entender uma cena, um drama, uma tristeza, uma dificuldade, um obstáculo a ser superado. Não se entende. Pelo contrário, se revolta, se suicida, se entrega. Aí não há renovação do ser. Aí não há fé que sustente, não é? No Evangelho, ele vai falar da necessidade da reencarnação. De novo, justiça divina. Agora ele já amplia no Evangelho, porque é através da reencarnação que você forma os laços de família. Você amplia. Né? Olha que eu falei há pouco, tem uma família do lado de lá te esperando. Apoia nas leis da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Quer dizer, aquela pessoa que estuda a reencarnação meticulosamente e, nossa, realmente é uma lei. Ele começa a entender o porquê ele precisa ser solidário. Porque todos somos irmãos. Nós vamos ter que aprender isso. Seu filho não é seu filho. Duro ouvir isso, né? Seu filho não é seu filho. O que seu filho é seu? Irmão.
Seu filho é filho de Deus. Nós vamos ter que atravessar essa fase. Ainda vão demorar muitas encarnações para entendermos isso. E aí nós vamos entender a família universal. Jesus, na sua essência, plenamente praticava o conhecimento da família universal. Muitos espíritos que vieram depois do Cristo encarnando, e até antes, também já tinham o conceito interiorizado da família universal. Qualquer pessoa para ele era o filho. Daí Jesus disse: se você fizer isso, se você der roupa, se você alimentar ao desvalido, você está dando a mim. Família universal, solidariedade, fraternidade. Vamos caminhar para isso, por isso temos que estudar. Temos que conhecer a doutrina. E essa questão é muito importante, porque vai dar consciência para você. Você vai sair do mundo material, vai dar aquele pulinho para o lado e vai tocar a tua vida. Porque é normal que nós passemos pelos estados de perturbação, que são estudados no Livro dos Espíritos também, após o fenômeno da morte. E embora esse estado de perturbação possa ser influenciado pela mudança da dimensão material para uma menos material, o que realmente influencia é o gênero da sua vida aqui na Terra. Se eu perguntasse para você, lançar uma pergunta: quando você desencarnar, você quer ter um pós-despertar suave, sereno, tranquilo? Quer? Ou você quer, após o desencarne, ficar por muito tempo desequilibrado, perturbado, sem saber para onde está indo, batendo cabeça, como se andasse num corredor escuro? Eu quero a alternativa anterior. Então vamos ver o nosso gênero de vida aqui na Terra. É interessante isso. Há um bom tempo atrás, na casa que eu nasci, em 1965, nós moramos lá por aproximadamente 35, 38 anos, naquela casa. E um determinado dia, os filhos indo embora, não é? Os pais ficando sozinhos, é natural que eles buscassem talvez uma casa menor, um apartamento. No caso era uma casa menor, porque a casa era muito grande, com quintal, tinha piscina, aquelas coisas tudo, e agora só estavam os pais. Então vamos vender a casa. Colocou-se à venda, apareceram compradores. E minha mãezinha não dormia mais, se perturbou, se desestabilizou. Me lembro muito bem. Ela não conseguia se desfazer da casa. Entendeu minha colocação? Eu entendo que tem um componente emocional, não é? Imagine se fosse você, não é? Mas nós temos que aprender com a doutrina a desapegar. Porque se não conseguimos deixar uma casa, como deixaremos essa? Não vai ter jeitinho, não. O como será o desencarne é o resultado do dia a dia nosso. É o somatório. Sabe quando faz aquele somatório, passa a régua e dá o resultado final? O dia póstero da desencarnação de cada um de nós é a régua e o resultado final. Como foi?
Que bom. Então, nós vamos tomando consciência de nós mesmos. E à medida que vamos tomando consciência de nós mesmos, orientam-nos os espíritos e nos esclarecem. Nós tomamos a rédea da nossa vida. Nós co-participamos dos processos de planejamento da nossa próxima reencarnação. Você gostaria de participar do planejamento da sua reencarnação? Por que, Robson? Nem todas as reencarnações são planejadas? Já vimos hoje a resposta. Todas estão sob o olhar de Deus, nenhuma sem. Mas planejamento passou longe. Então o que acontece com esses espíritos que não estão sob planejamento? Sofrem o determinismo da lei. Existe a lei biológica, genética, hereditariedade, e segue adiante. Porque para você poder trabalhar nisso tem que ter mérito. E para ter mérito você precisa ter consciência do que tem que fazer. Você está entendendo que eu estou querendo chegar? Que é importante a gente conhecer, e a doutrina espírita por isso é esse farol, esses assuntos, para que nós possamos dominá-los. André Luiz, numa resposta, numa entrevista dada em 1964, quando perguntaram para ele, a reencarnação é a lei imperativa em todos os planetas do universo? Ele disse assim, é mais razoável dizer que a reencarnação é um princípio universal. A reencarnação banha o universo. Compreendendo-se que existem planetas, mundos superiores, nas quais a reencarnação, como um recurso educativo, olha aí como ele disse, não é mais um recurso punitivo, nem expiatório, nem hospitalar, porque são esferas, então são recursos educativos, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Eu estou querendo dizer que nós aqui, por mais que estudemos, não sabemos absolutamente nada da reencarnação. Se eu posso aqui me atrever, Kardec, André Luiz, Chico Xavier trouxeram a pontinha do iceberg, chamado re e desencarnação. Então ele disse que tem recursos e processos de reencarnação inabordáveis. Vamos dar um exemplo? Obviamente que eu creio que isso não é um exemplo fictício, me entende? Mas pode ser um exemplo a ponto de nós abrirmos a mente. Hoje todo mundo sabe como faz nenê. Pela relação sexual, tem os fertilizações in vitro. Mas imagine um espírito sublime que toca a mão do outro. Toca a mão do outro e gera uma vida. Repito, não tirei isso de livro algum, é fictício, só para isso aqui, Me entenderam? O exemplo e o que eu quis dizer. Não precisa ir longe. O artista, quando faz uma obra-prima, Da Vinci, Michelangelo, não tem vida aquilo ali. Não tem energia. Não é uma obra. Não é uma criação. Aquilo fala. Já vamos encerrar, hein? Para dar um intervalo.
O calderário, no mundo maior, vai dizer: nos dois lados da vida. O que vocês entendem por dois lados da existência? Eu entendo o mundo que aqui nós estamos pisando e o mundo espiritual que nos aguarda. É mais ou menos isso? Vamos continuar com a leitura? Nos dois planos da existência, em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram nascimento e a morte do corpo denso. Como portas de comunicação. Para eu sair daqui, por onde que eu saio? É só eu ir reto aqui? Eu vou sair daqui dessa sala se eu for reto? Não, a porta é lá. O espírito desencarnado, para sair de lá para vir para cá, tem que acontecer o que com ele? Quando você sai daqui e vai definitivamente para o mundo espiritual, não é? Como que é? O que se tem que acontecer com você para você ir para o lado de lá? Fala para mim. Fala. Desencarnar. O que é desencarnar? O que é desencarnar? No Missionários da Luz, Alexandre vai dizer, quando ele está mostrando que um espírito desencarnado vai renascer, é o capítulo 13, e ele está perdendo o corpo. O André Luiz se assusta e fala: ué, o que eu estou vendo aqui não é igual à morte lá na terra? Aqui, o que eu estou vendo aqui no mundo espiritual, estou vendo, estou presenciando, esse espírito está perdendo o corpo, para que ele se restrinja e entre na barriguinha da mamãe. Ou você acha que o espírito que vai nascer fala: bom, agora é hora de eu nascer, e ele vai lá no quarto e mergulha. Se há a biologia da matéria, há a biologia do espaço, a biologia espiritual. Então, André Luiz se assusta. O que eu estou vendo aqui é o mesmo fenômeno que eu vejo quando as pessoas morrem, só que lá elas perdem o corpo físico. Aqui ele está perdendo o perispírito. Isso é morte, pelos padrões que nós entendemos aqui, morte. Me entendeu? A resposta do instrutor. Ele perguntou: Missionários da Luz, o que eu estou vendo aqui é a mesma coisa que eu estou vendo que a morte? Ele falou: sim. Se você considera a morte como perda de envoltórios atômicos, matéria, terrestres. Para você, o que é a morte espírita? Não é perda do corpo? É perda do corpo. O corpinho vai lá para o caixãozinho, hoje já está cremando, não é? E o espírito segue. Perdeu-se o corpo. E por que perde o corpo? Porque nós vamos para uma dimensão que esse corpo aqui não suporta. A energia daquela dimensão não suporta isso aqui. Aliás, Chico Xavier vai dizer que a gente não poderia, nós espíritos comuns, né, ter a vida dupla, espiritual e material. Não seria mais fácil viver aqui e conversar com os espíritos e ver tal? Não seria possível para nós, espíritos imperfeitos ainda. Nós não suportaríamos. Então nós precisamos perder essa matéria
que vocês estão vendo aqui, graciosa, para demandarmos a outra dimensão. Mas quando estamos na outra dimensão, e vamos retornar para aqui, vai encontrar na Gênese de Kardec que o espírito vai assimilar para formar o seu perispírito, quer dizer que ele perde, não é? Se alguém fala que vai formar, que não tem, da matéria daquele mundo. Então você vai nascer na Terra, você vai usar a matéria da Terra, porque é compatível. Se você vai nascer em Plutão, em Saturno, o seu perispírito vai ser... Você está entendendo? E esse processo é considerado a segunda morte. Mas não é para preocupar ninguém. Porque nós já morremos tantas vezes, né? Desencarnamos. Quantas vezes nós já não deixamos esse corpo? Só que eu acho que nós estamos naquela frase que eu pus agora há pouco. Nós estamos num vai e vem perturbador, quase desequilibrante. Nós precisamos tomar rédea, e para tomar rédea precisa viver a doutrina, não é? Então, reencarnar nas dimensões elevadas não produz o esquecimento do passado. Aqui nós esquecemos o passado espiritual, das encarnações passadas, que é muito bem estudado e é outro assunto importante dentro desse. Reencarnação em mundos elevados, o corpo não limita tanto o espírito quanto aqui limita, e é necessário que seja assim. O espírito submete a matéria, aqui a matéria muitas vezes submete-nos. Lembra? Não conseguiu vender a casa? Não consegue deixar o corpo? É a materialidade, né? Espíritos altamente evoluídos, através do fenômeno da autofecundação desencadeado pela mente, reencarnam por efeito da sua vontade. Na obra de André Luiz nós vamos encontrar exemplos disso aí. Na obra de André Luiz. Que eu estou esquecendo agora, é a quarta obra, Obreiros da Vida Eterna. Na segunda metade do livro, André Luiz estuda 5 casos de desencarnação. Estude. Um deles vai ser o seu. Ele estuda 5 casos. Sim. De forma profunda. Um deles, que não é o nosso, é da Adelaide, um espírito evoluído, que ia desencarnar. Era presidente de um grupamento de caridade, muito importante, mas ela não estava querendo deixar o corpo. Note, lógico que lá tem uma riqueza de detalhes, né? Mas ela não estava querendo deixar o corpo. Nós já vamos encerrar com essa história. Ela não queria deixar o corpo, dificuldade, espírito elevado. Mas por que ela não queria? Ela era apega à matéria? Não, ela estava ligada à obra da caridade. Ela estava preocupada, será que alguém dará continuidade? O irmão Bezerra de Menezes vai lá conversar com ela. E num diálogo comovente, diz: o Cristo está te chamando para o repouso. O Cristo liberou a seu retorno ao mundo espiritual. Feliz de você, Adelaide. Você está vindo
de volta à casa com cicatrizes no espírito. Entendeu essa frase? É de uma beleza, né? Alguém aqui quer voltar com cicatrizes do espírito? Deus me livre. Eu quero voltar bonitinho. Em outras palavras, você não quer ter sofrimento algum. Mas sofrimento ninguém quer. Tudo bom, então vamos mudar a palavra. Você não quer ter sacrifício algum. Nós não queremos abrir mão das nossas posições para avançar. Toda a vida do Cristo é uma epopeia, em cada uma delas é uma lição. Sendo que a crucificação está nos ensinando: ninguém atinge o cimo ou a cumeada da evolução se não houver pleno sacrifício da vida pelo próximo. Hoje nós não somos capazes disso, mas estamos a caminho disso. Estamos a caminho disso. Então, neste capítulo da Adelaide, como que eles resolvem? Bezerra de Menezes marca uma reunião no mundo espiritual. Sabe quem são os convidados? Os frequentadores da casa, os encarnados. Como aqui, ó. Na madrugada, obviamente, todos estão dormindo, e Bezerra de Menezes, junto com um mentor, junto com a própria Adelaide, conversam. Porque eles, irmãos, também estavam egoisticamente prendendo ela, não deixando ela partir. E ele admoesta: que egoísmo é esse? Deixa a irmã partir, vocês vão crescer. Que a gente é assim, né? O fulano morreu, fala: ai meu Deus, acabou meu mundo, não vai acontecer mais nada comigo. Talvez fosse melhor, graças a Deus que ele morreu, agora eu vou crescer. Porque se você já falou isso, agora eu não sirvo mais para nada, está mal. Fulano mamãe desencarnou, papai desencarnou, o teu irmão desencarnou. Respeitosamente a tua mãe, nesta encarnação. E se na anterior você foi o pai dela e desceu o couro nela? Então nós temos que observar como homem sobre a montanha, vendo todas as possibilidades, para que possamos agir consentâneo com os ensinamentos espíritas. Que Jesus nos abençoe, nos dê oportunidades para novos estudos, novos encontros. Eu sei que agora é o passe, mas ficarei aqui. Se alguém quiser conversar, tirar dúvidas, será um grande prazer. Muito obrigado pela atenção de todos.